minha família, de que ele estava preocupado, ele quis me levar. E eu, idiota, aceitei, né? Tadinha de mim. Às vezes, gente, eu lembro de mim naquela época, eu sinto tanta pena, sabe? Quando eu lembro do que eu passei, porque hoje eu me vejo de fora daquela época. Hoje eu olhando essa história, é como se eu estivesse olhando a vida de outra pessoa. A hora e tudo, né? Aí, o troglodita olhou pra minha cara e falou: pode ficar aí, pode ficar tranquila, que eu vou ficar com você até o começar a fim. gravar esse vídeo faz um tempão. Aí, primeiro, eu não tô conseguindo arrumar a câmera, né? Porque eu tô usando o microfone e ele é conectado no celular. E aí ele dá um pezinho no lado que ele fica conectado e aí o celular fica tombando. Aí beleza, na hora que eu consegui arrumar o celular, tirar essas bagunças, minha mantinha, cobri aqui minha perna. Na hora que eu consegui arrumar o ângulo do celular, começou barulho na casa do lado. Bom, primeiramente, né, vamos gravar uma aqui e fala. Eu vou começar com protetor solar anti-rugas. Vai ser uma maquiagem assim bem básica, tá, gente? Sem nada demais. É só pra eu ir fazendo alguma coisa enquanto eu vou conversando com vocês, porque assim também fica mais fácil da conversa desenrolar, né? Então, na verdade, é o seguinte, eu comentei em outros vídeos com vocês, eu vou olhar um pouquinho pra cá, porque o espelho tá aqui, deixa eu tentar colocar. Então, eu sou borderline, né? Eu acredito que eu não seja um grau muito alto, porque nas minhas pesquisas, na realidade, as minhas pesquisas de comportamento iniciaram por causa disso. Porque eu não estava conseguindo mais lidar comigo mesma, nem com os outros, então era uma coisa que tava... Opa, quase que eu derrubei aqui as coisas. Então era uma coisa que tava realmente atrapalhando demais a minha vida. Aí eu comecei a pesquisa mais séria, porque na realidade eu sempre pesquisei, eu sempre tive curiosidade de entender por que que algumas pessoas são tão ruins, por que algumas pessoas sentem prazer em fazer o mal. Eu sempre tive essa questão na minha cabeça de tipo assim, meu, um dia eu tenho que decifrar por que que as pessoas são ruins, né? Certas pessoas, não todo mundo, né? Lógico. Porque existem personalidades ruins. E o que que acontece? Nesse meio tempo, nessa época, aliás, né? Já isso quando eu comecei por isso, né? De achar que é um mistério que tenham pessoas que são ruins. Que nem a gente olha em volta, a gente vê é guerra, é genocídio, é... Nossa, tanto nome forte. Nem é bom ficar falando esses nomes no vídeo. Mas assim... E tem os SKs da vida também, né? E aí eu comecei as pesquisas estudando sobre isso. Tá, na época eu ainda acreditava em Deus, né? Não seguia nenhuma religião, mas eu sou batizada no catolicismo, né? E nunca fui frequentante mesmo. Frequentante? Será que tá certo isso? Eu nunca fui frequentadora da igreja. Mas eu tinha muita fé, gente. Muita fé mesmo. Eu era o tipo de pessoa que eu ficava o tempo todo colocando Deus no meio das coisas, sabe? Tudo que eu ia fazer,
Eu falava, ai, se Deus quiser. Ai, se... E não era só de citar Deus, sabe? Era, na verdade, era com fé mesmo que eu falava, não era à toa. Eu falava com fé. Tanto que uma vez, eu tinha um namorado, que uma vez ele pegou e falou assim pra mim, você fica chamando Deus, 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 até o dia que ele descer na terra e falar pra você, o que é que você tanto me chama? Aí nesse dia você morre de susto e vai pra lá morar com ele, ele vai vir te buscar. Bom, mas continuando. Então, desde novinha, eu sempre tive muita dificuldade em lidar comigo mesma. Lidar com a parte sentimental, sabe? Eu sempre fui muito emotiva. Muito emotiva, muito sentimental. Tanto que essa minha curiosidade de saber por que tem pessoas ruins e tal, é justamente pelo fato de eu ser borderline. Porque borderline, gente... Ó, o borderline, ele pode fazer muitas coisas. E muitas coisas darem ruim, de verdade mesmo. Tanto com ele, quanto com os outros. Sabe? Porque age por impulso. Mas a finalidade dele nunca é por mal. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem. É tipo assim, a pessoa perde a noção, sabe? Ela age mesmo por emoção. É o tipo da pessoa que, por emoção, arma escândalo, esse tipo de coisa, sabe? E eu era assim. Quando criança, eu era bastante emotiva já. E eu ficava impressionada. Quando eu via, eu ficava assim, extremamente impressionada mesmo, tá, gente? Quando eu via uma cena de violência. E na época, nos anos 90, porque eu nasci em 86, né? Então, assim, finalzinho de 80 e na década de 90, a TV não tinha muito filtro para essas coisas, não. Se mostravam pessoas decapitando outras em presídio, sabe? Aquelas coisas assim, bem... As coisas eram ao vivo, a gente via as coisas ao vivo. E eu lembro que aquela violência me incomodava tanto, mas tanto, gente, que eu lembro que uma vez, e todo mundo em casa ficava assistindo, né, aquilo, esses jornalões, jornalecos, jornalzecos, que ficam mostrando os espreme-sangue da tarde, sabe? Que fazem qualquer coisa por audiência, inclusive expor comunidades e pessoas humildes como se fossem bandidos. Mas tudo bem, bora lá continuar. Vocês veem que eu sou bem crítica, né? Bem crítica mesmo. Mas vamos lá, bora lá que a história é longa. E eu quero ver se eu consigo minimizar um pouco. Porque senão também o vídeo vai ficar muito longo e é horrível pra eu conseguir subir ele depois. Aí, uma vez, estava todo mundo assistindo aquilo em casa. E o apresentador, além dele mostrar, acho que era o Marcelo Rezende na época, gente. Talvez, não sei, na época eu era criança ainda. Era um desses. Acho que até o Ratinho fez programas assim, Espreme Sangue. Aliás, foi ele que começou com esse tipo de jornal. E o pessoal lá na sala assistindo aquilo, aquela violência e tal. Eu lembro que eu fui pro quarto, coloquei assim, eu deitei na cama e coloquei o travesseiro assim na minha cabeça, porque eu não queria mais ouvir. Porque, tipo assim, eu já saía da sala pra não ver as cenas. Só que o cara ficava narrando a violência. Sem filtro nenhum, sabe? E sem vergonha na cara também, né? E aí eu ia pro quarto, eu pegava, tampava assim minha cabeça. E eu ficava pensando, nossa, como que minha família aguenta ver isso e tal, né? E aí, meus amores, quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu descobri que eu tinha mais interesse do que eles, não em ver essas cenas, mas em entender o que era aqueles seres humanos se comportando daquela forma, sabe, como se fosse primitivo.
E quando eu tava mais velha, depois de vários desastres na minha vida, que eu descobri que eu era borderline no início, e eu acho que isso acontece com a maioria dos borderlines. Se o borderline, antes de procurar ajuda, vê alguém explicando o que é borderline, na hora ele vai se encaixar no perfil. E é capaz até dele procurar um médico e chegar lá já falando, ó, eu acho que eu sou border. Mas eu não sabia. E eu já tinha estudado sobre várias coisas, porque até então eu tinha diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, mais uma outra que é de arrancar cabelo, só que eu não tô lembrando o nome. Então eu não quero errar o nome, né? E mais algumas coisas. É porque assim, o borderline, ele vai passando por vários estágios, sabe? Até realmente dar uma explosão e quem te atender saber o que tá acontecendo. Até porque não pode diagnosticar uma pessoa borderline muito cedo. Acho que tá. Aí, já tá caindo um pouquinho pro lado. Então, eu não sabia o que era. E quando eu fui diagnosticada porque eu atentei contra a minha própria vida. E aí, aqui, né? E aí, na hora, eu fiquei assim, desesperada, depois que eu tinha feito. Aí eu mandei uma foto pro meu sobrinho. Daí o meu cunhado, a minha irmã e o meu sobrinho foi na minha casa, me buscou e me levou pro hospital. Aí eu fiquei internada 21 dias numa clínica. E uma clínica até que era um convento. O que aconteceu? Eu fui diagnosticada borderline. E quando eu saí da clínica, ao invés... Mas, gente, também é complicado me julgar naquela época, porque depois de tantos diagnósticos, depois de tantos tratamentos durante a vida, e eu nunca melhorei, quando falaram assim pra mim, ai, você é border, aí eu peguei e falei assim, ai, tá bom. Quando eu recebi alta, eu peguei e fui embora. Essa base aqui, primeiro eu passei a base da Ruby Rose, bege 7. Agora eu vou passar a Boca Rosa. Boca Rosa base mate. Deixa eu lembrar aqui o número dela, gente. É 06, Juliana. Eu gostei bastante dela, viu, gente? Bastante mesmo. Então, aí eu recebi o diagnóstico, ao invés de eu ir embora e estudar sobre o transtorno, eu simplesmente voltei à minha vida. E a minha vida tava uma catástrofe, porque eu morava junto com uma pessoa que eu era extremamente apaixonada e dependente emocionalmente, sabe? Quando eu atentei contra a minha própria vida, foi por causa de uma traição. E para vocês terem uma noção, ele estava em casa. E quem me socorreu foi a minha família. Ele continuou dormindo. Acredite se quiser. Hoje, olhando aquela época e depois de tudo que eu já estudei, eu tenho plena consciência de que eu morava com uma pessoa extremamente narcisista e com certeza psicopata. Essa pessoa me deu golpes, roubou dinheiro meu. Nossa, fez tanta coisa, gente. E eu, não é que eu não enxergava. É bem aquela frase mesmo, sabe? Eu não quis enxergar. Pra falar bem a verdade. Porque, como eu já falei, eu era dependente emocional. Mas assim, gente, totalmente dependente. E... então, ele fazia o que ele queria, né? Porque ele fazia e eu perdoava. Então, fazia o que queria. Só que dessa vez ele me largou de verdade, sabe? E foi muito... Nossa, gente, foi horrível. Foi horrível porque, primeiro,
eu atentei contra a minha própria vida por causa dele. E aí, quando eu fui internada, eu não podia sair da clínica, né? Só quando eu recebesse alta. E eu também não entendia muito isso, sabe? Na minha cabeça, é tipo assim, eu já tô bem, eu posso ir embora. Tipo assim, eu não quero mais atentar, né? Então, eu já posso ir embora. E na realidade, eu precisava ficar no mínimo 3 semanas lá para eles saberem o diagnóstico. Então, no início, porque foi assim, minha irmã me levou no pronto-socorro. A médica do pronto-socorro, na hora, ela olhou pra minha cara, quando ela me viu, o estado que eu tava, o pulso cortado e tal, ela olhou pra minha cara e ela falou assim pra mim, você é borderline, eu também sou. Você precisa de ajuda, você precisa ser internado, eu vou te internar agora. E se você... Aí eu peguei e falei assim pra ela, eu então vou precisar ir em casa, a louca, né? Vou precisar ir em casa, porque eu preciso pegar minhas roupas e tal, né? Aí ela pegou e falou assim, tá bom, deixa você ir pra casa. Mas se você for pra casa e não voltar, eu, pessoalmente, vou lá te buscar, porque você tem que ser internada. Você não pode ir embora e não voltar. Porque se você for embora e não voltar, você não vai melhorar. E se você não melhorar, você vai ter outro surto e você vai conseguir o que você queria nesse. Aí eu peguei, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, o ordinário já estava acordado. Aí ele pegou, aí eu falei, né, que eu tava com o endereço de um hospital, era até Irmãs Hospitaleiras o nome. Que eu tava com o endereço do hospital, que eu tava com encaminhamento pra fazer a internação, né? Aí, pra ele fingir pra minha família de que ele tava preocupado, ele quis me levar. E eu, idiota, aceitei, né? Tadinha de mim. Às vezes, gente, eu lembro de mim naquela época, eu sinto tanta pena, sabe? Quando eu lembro do que eu passei, porque hoje eu me vejo de fora daquela época. Hoje eu olhando essa história, é como se eu estivesse olhando a vida de outra pessoa. Então, olhando de fora, eu sinto pena do que eu passei. Porque foi muito triste de verdade. Bom, continuando. Ele foi, me levou, e quando a gente chegou lá, agora o pó, gente, Ruby Rose Selfie. Ó. Deixa eu ver se tem número 05, PC05. Aí, quando chegou lá, a gente foi atendido por um médico. Nossa, um médico muito gente boa. Muito mesmo, sabe? Ele me atendeu super bem e tudo. Aí, ele falou pra gente, né, que ele ia me internar, precisava assinar lá e, tipo assim, o médico falou, ele perguntou se eu queria ser internada e tal, né? E eu peguei e falei que queria. Daí eu olhei pra cara do fulano de tal lá, o desgraçado, e falei assim pra ele, ó, você vai me acompanhar, né, direitinho e tal, nesse processo, porque eu tô muito mal e tal. E aí foi aquela conversa, ele e o médico também explicou pra ele, né, o quanto eu precisava de apoio naquela hora e tudo, né. Aí o troglodita olhou pra minha cara e falou, Pode ficar aí, pode ficar tranquila, que eu vou ficar com você até o fim. beleza. As visitas eram, olha gente, e foi um pouco traumático também o início, porque eu cheguei lá e a gente ficava assim, quartos coletivos, né, com várias camas e tal. Aí eu cheguei e me deixaram na minha cama, me deram um remédio e tudo, né. Aí eu peguei e eu dormi.
Aí eu dormi e eu tive um sonho assim futurista, sabe? Nossa, eu tava assim num campo cheio de girassóis e aquele negócio todo e tudo. Era um remédio extremamente forte. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu sei que tem pessoas que são espertinhas e podem procurar ele só pra ter essa viagem, sabe? Então eu prefiro não falar, porque eu sei que dá gatilho. Ainda mais pensando que eu acho que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo são pessoas que procuram sobre borderline, né? Então, no outro dia eu acordei, aí assim que eu abri o olho, tinha uma pessoa assim, na minha cara. Era a minha colega de quarto, ela tinha a cama do lado da minha. Daí, ela olhou pra minha cara e falou assim... Se você tem cigarro? Aí eu falei assim pra ela, morrendo de medo, né? Aí ela pegou e falou assim pra mim... Me dá um cigarro. Aí eu peguei e dei um cigarro pra ela, ela falou assim pra mim... Ela me ameaçou, eu não lembro direito o que foi que ela falou. Deixa eu tentar lembrar. Aí ela falou que se eu não fizesse alguma coisa pra ela, acho que era por causa de cigarro. Que ela ia me pegar de noite quando eu estivesse dormindo. Meu, eu fiquei desesperada. Aí eu já procurei ajuda com os médicos e tudo, né? Aí os médicos me explicaram que era normal e tudo, mas que ela era muito boazinha, que ela não ia fazer nada comigo, não. Que ela só tava fazendo aquilo pra eu ficar com medo dela, porque eu era novata lá e tudo, né? E ela morava lá. E com o tempo, realmente, assim, gente, e o engraçado é que o borderline, ele transforma o lugar onde ele chega. Geralmente, o borderline são pessoas, assim, tristes, né? São pessoas depressivas. Só que são pessoas com luz, que conseguem clarear onde chega. E aí, eu comecei a dar aula de educação física para elas. Porque quando eu era mais nova, eu era vidrada em esporte e tudo. Até mesmo por causa da obesidade. Então, assim, eu tive várias etapas na minha vida de emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar. E eu morava com o troglodita, ele era professor de educação física. Então, assim, eu tinha muito conhecimento. Daí gente, eu ficava o dia inteiro fazendo exercício. Aí eu dava aula para elas. Eu varria a clínica. Gente, uma agonia no peito e tudo. E ele ia todos os dias me visitar. Ele e a minha família. Aí eu lembro que a primeira semana ele foi todos os dias. Quando foi no domingo, ele não foi. E no domingo, minha mãe não podia ir, porque assim, quando ninguém podia ir, minha mãe ia sozinha, ela ia sempre. Só que de domingo ela não ia, porque de domingo ela tinha que trabalhar com as minhas irmãs e tal, né, que a gente tem um quiosque lá em São Paulo. Daí, ele não foi. E na segunda-feira, ele foi, chegou primeiro do que todo mundo. Aí ele pegou e falou assim pra mim, não fala pra ninguém que eu não vim ontem, por favor, senão eles vão brigar comigo, porque eu falei pra sua mãe que eu ia vir. Daí eu peguei e falei assim pra ele, ah, tá bom, mas gente, eu nem maldei, sabe, eu só pergunto assim, mas por que você não veio? Ele falou assim, eu tava dormindo e tal. Daí, quando foi na terça-feira, ele não foi. E antes de eu me internar, ele tinha sido mandado embora do serviço, porque eu também não parava em serviço nenhum, e era eu que sustentava nós dois. Detalhe, né? Aí, ele pegou e não foi. Aí, na quarta-feira, ele não foi. E minha família me falou que ele tava indo em entrevista de emprego e tal. O pessoal tava tentando fazer de um jeito que eu não sofresse mais do que eu já tava, né? Porque eu também já tava desconfiada. Quando foi no terceiro dia que ele não foi, ele mandou uma carta. E eu não lembro o que estava na carta. E eu agradeço muito a minha mente dela ter esquecido o que estava escrito. Porque assim, era um texto que com certeza me magoava muito. E não foi um texto escrachado, mas pelo andar da carruagem, linha por linha, percebia-se que não era bom, sabe? E ele mandou a carta num dia, no outro dia ele foi. Aí ele foi e terminou tudo comigo. Então eu tive uma
Não, minto. No dia da carta, beleza. No outro dia, minha família foi e ele não foi. Minha família me contou que ele queria terminar comigo. Pra você ver. Foi isso mesmo. Pra vocês verem. Gente, ele foi tão canalha que além dele ter tido coragem de ter me largado naquele momento, nem foi ele que foi terminar comigo. Ele mandou a minha família me avisar. E aí eu tive uma crise de pânico, faltou ar, nossa, mas foi aquela coisa assim. E o nome disso é histrionismo, que além do borderline, eu sou histriônica também. Mas essa parte histriônica eu consegui regular depois que eu obtive conhecimento. Mas a gente já vai chegar lá. Pausezinho pra ir no banheiro. Pausar aqui. Aê, pronto. Eu tomo muito café e café diurético. Então, vamos lá. A minha parte histriônica é uma comorbidade do borderline. Como eu fui borderline, eu sou borderline, né? E eu fiquei muito tempo em tratamentos errados e fazer outras coisas também, né? Eu tinha vícios. Hoje o vício que eu tenho é esse, né? Mas eu quero muito largar também. Eu também parei de beber. Porque depois que eu passei a entender o que era que eu tinha... Olha, gente, por isso que eu falo, minha irmã é psicóloga, né? Eu sempre falo pra ela, Cris, quando chegar alguém diagnosticado pra você tratar, sempre explica pra pessoa o que é o transtorno dela. Porque com conhecimento a gente consegue corrigir falhas que sem o conhecimento, pra gente aquilo é tão natural que a gente não consegue controlar. Borderline nada mais é do que uma falta de controle emocional. Então, assim, você não só sente emoção na borda do ser humano, sabe? O borderline, ele tá na borda. Ele só não... Ele sente essa emoção assim, como ele externaliza. Ele não é aquela pessoa que sofre sem fazer o escândalo, sabe? A gente sofre e a gente faz o escândalo. Então, aí faltou o ar e tudo. E deixa eu ver o que eu vou passar agora, gente. Pera aí. Pra mostrar pra vocês. Ai! Eu tô com um pó aqui que tá quebrado. Só que eu tô usando ele. Aqui, ó. Que ele é um pouco mais escuro, pra minha pele não ficar muito clara. Porque tem um negócio, eu sou de São Paulo. Eu moro no litoral de São Paulo hoje em dia. Aqui o sol e a maresia queima demais a pele da gente. Então, assim, eu vivo endoidando na hora de comprar maquiagem, porque o meu tom de pele nunca tá como era antes. Sempre tá ou médio ou mais escuro do que era. Então, e é tipo assim, eu compro a maquiagem, aí eu saio pra ir no mercado, quando eu volto, eu já volto com outra tonalidade. E eu tô, inclusive, me maquiando, porque eu acho que eu vou precisar ir na rua. E se eu precisar ir na rua, eu não queimo muito no rosto. Aliás, não queimo, né? É que é o seguinte, eu pedi mercado porque eu falei assim, ainda avisei pro Luiz, ó, amanhã você acorda, deixa eu colocar o microfone. Avisei pro Luiz, ó, amanhã você acorda mais cedo, que eu vou lavar sua roupa de cama e tal, né? Aí, tirei a roupa da cama e tal pra lavar. E quando eu liguei a máquina, lembrei que o sabão em pó acabou anteontem. Aí eu falei assim, na hora que eu for na rua eu compro, e esqueci. Aí eu pedi mercado, aproveitei, pedi pão, né? Pedi frios. Só que a mulher do mercado até agora não respondeu. E como tá com o microfone conectado no celular, geralmente eu não escuto nada e também a notificação às vezes não chega.
Aí eu fui olhar pra ver, né, se tinha alguma mensagem da mulher, mas não tinha não. Essa parte aqui eu gosto de deixar mais escura. Aí chegou a mensagem do mercado, gente, deixa eu ver. A mulher respondeu, ainda bem. Ela falou que só vai demorar um pouquinho, mas que ela entrega. Então eu não vou precisar. Eu acho que eu não vou precisar, porque eu já pedi pão também, né? Bom, onde eu parei? Aí me faltou ar e tudo, né? Me socorreram. Tá, beleza. Quando foi no outro dia, ele foi lá conversar comigo. Eu até tomei um calmante antes de conversar com ele, porque eu queria me controlar, sabe? Eu não queria. Ai, gente, porque olha, é tão chato quando a gente. É escandaloso. Quando a gente sabe que a gente vai passar vergonha, sabe? Porque a gente não vai segurar a emoção. E eu já fiquei nervosa quando eu soube que ele ia lá e tudo, né? Então, eu já até me preparei, tomei um calmante e tal. Na minha mente, eu ia fazer a cabeça dele, né? Porque o borderline tem disso também, viu? A gente manipula também, sem perceber. É outra coisa também que eu procurei corrigir quando eu entendi que não era certo, sabe? Que eu tava manipulando a pessoa quando eu queria algo pra mim e na minha mente aquilo também era bom pra outra pessoa. Então, assim, eu vou fazer isso porque aí eu consegui esse resultado, sabe? E não é assim a vida. Então, ele foi lá e deu ruim, né, fia? Ele realmente terminou e tudo. Gente, e foi assim uma fase horrível na minha vida. Chegou uma hora que alguém lá na clínica falou assim pra mim, olha, você não pode ficar mal, você tem que ficar bem, senão você nunca vai receber alta. Porque eu tava agoniada pra sair de lá, né? Aí beleza, quando eu saí de lá, eu até fui pro Rio Grande do Sul, passei um tempo no Rio Grande do Sul, depois eu voltei pra São Paulo. E assim, gente, destruída por dentro, sabe? Eu passei 2 anos, depois disso, sozinha. E eu falava que eu queria mesmo ficar solteira e tudo, porque tava ótima a minha vida e realmente tava muito bem, tava indo muito bem. Mas tinha algumas coisas que eu fazia que não condizem com a minha pessoa. E naquela época eu achava que era a saída. Sabe, eu me envolvi com pessoas casadas. Com um homem casado, gente, eu me envolvi. Porque eu peguei, entrei naquela neura de, eu não quero mais ser a mulher, né? Eu quero ser a outra, porque eu tô cansada de ser feita de besta e tal. Acho que a outra deve ser mais valorizada e tudo. Ai, gente, eu só me magoei. Só magoei os outros. Me arrependo sim de ter feito isso, mas eu também tenho plena consciência de que eu não fiz porque eu sou assim. Eu estava daquele jeito, sabe? E aí, quando chegou a pandemia, eu falei assim porque vocês sabem, né, que a plataforma não gosta muito desses nomes. Eu tive que viajar para cá, pro litoral, a trabalho, porque eu trabalhava para uma pessoa e ele teve que vir para cá e eu tive que vir junto. No decorrer do tempo, ele ficou doente e morreu. E quando ele morreu, eu fiquei numa sinuca de bico, porque tava tudo fechado e eu tinha conhecido uma pessoa. E eu tava assim, louca por essa pessoa e aconteceu tudo junto, sabe? E eu me apaixonei perdidamente e era mais um charlatão, mas tudo bem. Como aconteceu tudo junto e eu não queria voltar para São Paulo porque eu tava com uma vida social, assim, entre aspas, ativa. E lá em São Paulo tava todo mundo preso dentro de casa porque minha mãe tem 70 e poucos anos. Meu filho caçula tem bronquite. Então, assim, eu não tinha muito o que fazer, sabe? E eu tava muito carente, óbvio, né? E aí eu achei que eu amava aquela pessoa, achei que eu tava apaixonada. Só que dessa vez foi diferente. Porque dessa vez, eu tava tão ferida da outra vez, que dessa vez eu enxerguei quem era a pessoa. Só que eu não tinha opção. Então eu tive que ficar naquele relacionamento. E foi quando eu estudei para ser testemunha de Jeová e me tornei ateia. E isso foi maravilhoso na minha vida. Porque depois que eu me tornei ateia, que aí
Primeiro eu passei por um luto horrível, tá? Eu me sentia culpada por não estar mais acreditando em Deus. Uma coisa muito louca, mas isso vai ficar para outro vídeo, que é que eu vou explicar para vocês como foi que eu me tornei ateia. Mas tudo bem. Me tornei ateia e eu ficava quieta, né? Porque eu participava das reuniões por vídeo junto com ele e tal, né? Entre aspas também. Porque o que que acontecia? Era bem engraçado que ele queria me manipular. Pra mim, hoje, olhando pra trás, ele queria que eu virasse uma mulher da religião, pra ele poder retornar à religião, porque ele tava desligado, desassociado, não é o nome. Ele queria voltar como um homem casado e tal, mas no fundo, ele queria levar uma vida de solteiro. Ai, gente, eu não sei o que que passa na cabeça de um ser humano que se presta a uma religião falsamente. Que nem essa pastora que o marido... Sabe? Como que a pessoa tá lá no púlpito falando pra todo mundo que... Ai, gente, olha, não pode, tá? Se separar. Olha, não pode trair. Olha, não pode isso, não pode aquilo. E pulando a cerca, pulando a cerca. O marido, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E metendo a pena na mulher dentro de casa. Olha a falsidade desse tipo de gente. Se você aí é ovelha, sai dessa, fia, entendeu? Pega o seu caminho e vai sozinha, tá? Você não é uma ovelha, você é um ser humano. Você pensa, tem a sua fé, sabe? Mas tem a sua fé com dignidade. Porque você deixar uma pessoa resolver tudo na sua vida é falta de dignidade, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, gente, mas é tipo assim... a testemunha de Jeová, até o que você faz na cama com seu marido, você sabe, eles querem controlar até isso. Olha, gente, por favor, né? Assim não dá. Então, caiu a minha ficha de que eu precisava sair daquele relacionamento. Ó, o rímel, gente, eu vou passar esse aqui. Só, deixa eu ver aqui. Melu é da Ruby Rose. Gente, eu adorei essa máscara para cílios. A única coisa que eu não gostei muito nela é que se você passar e você fizer assim, ó, sem querer, gruda aqui e fica marcado. Tem umas que na hora que a gente passa, ela seca bem rápido e não fica marcado, né? Só que essa daqui, ela é baratinha, então a gente já sabe, né? Mas ela é muito boa, eu gosto do jeito que ela deixa os cílios. Eu vou passar a máscara rapidinho e já volto falando com vocês, porque aí eu preciso de concentração para passar. Olha que lindo, olha a diferença. Gente, foi muito baratinha, viu? Muito baratinha mesmo. Se eu não me engano, hoje eu vou na mesma farmácia. Quase que eu grudei ele, tá vendo? Eu acho que hoje eu tenho que ir na farmácia, se eu for... Aí eu vou olhar o preço dele pra vocês. Mas se eu não me engano, eu paguei acho que R$12. Um negócio assim, muito barato e muito bom. E outra, ele sai muito fácil, tá? Você vai lavar o rosto no chuveiro, só faz assim, ó, ele sai inteiro na sua mão. Aí eu já aproveito e dou uma arrumadinha na sobrancelha também. Só com o restinho mesmo, tá? Sem molhar no negocinho, senão fica muito carregado. E minhas sobrancelhas, gente, uma é mais alta, a outra é mais baixa, tá? Elas são diferentes, tá? Eu vou ver se mais pra frente eu faço aquela... Esqueci o nome. Então, uma tatuagenzinha, sabe? Nossa, eu esqueci o nome. Tem um salão aqui perto que diz que é designer de sobrancelha e de unha. Eu vou ver se a moça lá faz. Se ela fizer, eu vou ver o valor. E eu vou ver se eu faço, porque pra mim vai ser uma mão na roda, gente. Porque é muito ruim você ter a sobrancelha diferente. É muito ruim de você arrumar sozinha, sabe? Quando eu tô conversando, isso daqui sempre sobe e a outra desce. Isso me dá um nervoso. Bom,
Aí batom, eu vou colocar o Faces da Natura. Ele é bem velho esse batom, o meu ele já tem mais de 4 anos. Ontem eu tava arrumando as minhas maquiagens pra eu gravar esse vídeo. Ele é rosa, gente, eu não tô conseguindo ler o nome dele, ainda tem o nome, só que eu não enxergo bem, sabe? Meu óculos tá ali, peraí. Ai, gente, eu não vou conseguir falar pra vocês, mas é um rosinha assim, ó. Por cima dele, eu vou colocar um brilhinho da Make Be. Porque aí você vê que ele dá uma... Ele dá um brilhinho a mais no batom. E tipo, meio que uma tonalizada diferente na cor. Então, meio que eu já percebi que o relacionamento não era normal, que ia ser como o outro, porque pra vocês terem uma noção, chegava o dia da reunião da Testemunha de Jeová, aí ele fechava a cara, porque ele também era bipolar. Ai, depois eu lembro o nome do diagnóstico dele. Ele fechava a cara, colocava fone de ouvido, ligava o celular no Flow Podcast, que era a cara dele, né? Aquela porcaria. Ai, gente. Bom, vai muita gente boa lá também. Tem muito vídeo legal, mas a gente sabe o contexto daquele podcast, né? Ficava lá vendo, né? O podcast. Eu entrava na reunião e, cara, teve vezes assim de eu chorar, sabe? Porque eu queria uma explicação para aquela situação. Tipo assim, por que a pessoa age daquela maneira? Por quê? Eu levando o negócio a sério, mesmo não acreditando mais. Mas assim, pra também não entrar em atrito com ele, sabe? Eu assisti as reuniões e tal. Mas eu já tava muito desconectada daquilo, tá? Porque, meu... Bom, vamos lá. Daí, chegou uma hora que eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que ir embora daqui. Eu tenho que ir embora. Na época eu tava recebendo o auxílio e eu tava trabalhando junto com ele. Ele era marceneiro e eu trabalhava de ajudante dele, né? Só que ele ganhava mó bem e eu ganhava 50 reais por dia. Isso que às vezes tinha dia que não tinha trabalho pra mim, então não precisava ir, sabe? Aquilo foi me causando uma tristeza, sabe? Aquela vida sem perspectiva de crescimento, porque todas as vezes que eu falava que eu queria estudar, era sempre aquele negócio, mas pra que vai estudar? Sabe? Aí eu lembro que eu ganhei um curso gratuito da prefeitura da Praia Grande para auxiliar de necropsia, um curso que eu sempre quis fazer. E nesse dia ele estourou uma briga comigo pra eu não ir, sabe? Quando a pessoa já faz um negócio programado, porque nesse dia ele saiu pra trabalhar, ele falou assim, você não vai trabalhar? Aí eu falei assim, mas ontem à noite eu não falei pra você que hoje eu ia lá ver o curso? Aí ele, você tá querendo é pudim pra sentar. Aí eu falei assim, você não vale nada, tá? Você não vale nada, eu vou embora desse inferno, tá? Você é um lixo. Nossa, xinguei ele de tudo que é nome, sabe? Pudim pra sentar. Ordinário, safado, vagabundo, desgraçado. Como eu queria que esse cara visse esse vídeo. Pra ele saber que eu sei o lixo que ele é. E que eu tenho nojo dele, sabe? Dele e do outro lá. Eu morro de nojo deles. De nojo mesmo, sabe? De se eu cruzar na rua, se eu vomitar. De verdade. Catei, filho, ele saiu pra trabalhar, catei todas as minhas coisas. E eu não tinha pra onde ir. Aí tinha uma amiga minha que morava em Maresias. Daí eu peguei e falei assim pra ela, peguei e mandei mensagem pra ela, né? E eu dei sorte que ela tava em Santos. Aí ela foi pra Praia Grande, nós pegamos um Uber, colocamos... Ainda tive que deixar um monte de coisa pra trás, porque eu tinha tanta coisa, que até nisso eu também mudei. Eu tinha tanta coisa que na hora de ir embora eu não conseguia ir.
Aí sabe o que eu fiz? Deixei metade das minhas coisas pra trás, coloquei no carro que coube, fui pra casa da minha amiga. E aí de lá, fia, procurei o que fazer da vida, fui fazer faxina, olha, eu fiz muitas coisas pra eu conseguir sobreviver. Até que eu conheci o Cris, porque eu fui trabalhar com ele no estacionamento. E aí que foi que deu uma aliviada na minha vida. O começo do nosso relacionamento foi muito difícil, porque ele era dependente químico. Mas isso também vai ficar para outro vídeo que eu vou fazer só para contar como foi a transformação dele e a minha transformação também, tá? Porque eu não fui aquela pessoa que chegou toda certinha na vida dele e arrumou a vida dele. Mas isso vai ficar para um vídeo sobre casamento que dá certo. O que a gente precisa para fazer para o nosso casamento dar certo, tá? Porque problema tem em todos os casamentos. O que a gente tem que saber é lidar. Mas tudo bem, isso vai ficar para outro vídeo. Quando eu conheci o Cris, que eu comecei a trabalhar com ele no estacionamento e tal, e tudo que eu não precisava trabalhar fora, foi a época que eu consegui parar para estudar sobre todas essas coisas que hoje eu meio que domino, né? Porque eu não sou profissional dessas áreas, mas eu tenho um conhecimento bem vasto. Então, eu comecei a estudar melhor e tudo, e eu lembro que os 2 primeiros anos do nosso casamento, a gente vai fazer 3 anos. A gente vai fazer 3 anos de relacionamento, né? Em fevereiro do ano que vem. Eu lembro assim, então não foram 2 anos. Eu lembro que o primeiro ano foi muito difícil, que foi o ano da mudança de vida, né? O segundo ano foi um ano muito difícil, porque a economia estava arrebentada, que foi 2022. E nesse período todo, foi quando eu criei o outro canal e tudo, e deu um brilho assim na minha vida, aquela expectativa de realmente mudança financeira também, né? Da gente, porque a gente tem um estacionamento, só que o espaço é pequeno, tem tudo isso, né? Aqui é um lugar que na temporada é bom, fora de temporada não é tão bom. Por exemplo, essa temporada vai ser chuvosa, então a gente já sabe que não vai ser tão boa. E tem tudo isso, né? Ai, gente, a memória do meu celular tá começando a avisar que tá acabando. Então eu vou ter que finalizar o vídeo. Resumindo, quando eu percebi que eu me toquei, eu falei assim, cara, não tem Deus, tem eu só. Vai ter que ser eu me ajudar, sabe? Não adianta eu ficar pedindo pra Deus pra eu melhorar. Eu vou ter que ter conhecimento sobre isso pra eu ter estratégias pra... E foi aí que foi a libertação. Gente, o ateísmo pra mim foi uma libertação em N sentidos, sabe? Só que, por outro lado, é um pouquinho desanimador conhecer a realidade das coisas, sabe? Porque antes eu tinha tipo uma viseira, sabe? Hoje não. Hoje tudo eu tenho que descrafunchar pra ter a minha própria opinião, sabe? Esse negócio de acreditar, ai, pessoa boa, ai, isso, não. Ai, aquilo ali não dá pra eu fazer. Não, dá sim, eu vou aprender. Sabe? Tirou a trava. E esse vídeo daqui, na verdade, apesar que quando eu comecei a gravar, eu já sabia mais ou menos que ia ser como é a vida de um borderline. Porque pra eu chegar no ponto de falar assim pra vocês, olha, de eu criar o canal, eu estava mal, eu estava péssima, sabe? Por causa do término do outro. E, sabe, eu tava mal, eu tava muito mal mesmo. E aí eu comecei a gravar, eu comecei a ir melhorando, melhorando, melhorando. Isso é ótimo, porque agora eu não vou ter mais impedimento de vir aqui falar, sabe? De ter um lugar para eu expressar, para eu passar conhecimento também. Porque eu também fico agoniada, porque eu pesquiso muito. E assim, às vezes eu paro pra pensar e falo assim, meu, eu preciso ajudar outras pessoas, sabe? Eu preciso utilizar todos os conhecimentos que eu tenho, sabe? Ao invés de pegar e fazer curso de mentoria pros outros, vai ali ó, no conteúdo do dia a dia, mostrando, sabe? O conhecimento. Então é isso, pessoal. Por isso eu tava muito depressiva antes de criar o canal, sabe? Tava muito difícil pra mim levantar de manhã,
tava... Ai, agora vai já tá até embargando, sabe? Também porque eu tô na TPM e esse momento é mais sensível, é mais difícil mesmo, né? O vídeo vai ficar por aqui, mas esse vídeo daqui é o primeiro de uma playlist que eu vou ficar falando pra vocês como foi a transformação da minha vida quando eu me tornei ateia e como é ser borderline, né? Vai ficar essa playlist aqui porque o meu ateísmo tem muito a ver com o meu lado border também, sabe? Porque eu só consegui mesmo a libertação desse transtorno, como eu já falei pra vocês, depois que eu me tornei ateia. E hoje eu me sinto assim uma mulher incrível, sabe? Eu não tô falando fisicamente não, eu tô falando por dentro. Tanto que hoje quando eu tenho crises com a minha aparência, eu sempre, no final das contas, eu posso ficar mal mesmo, tá? Vai ter dias aqui que eu vou falar pra vocês, gente, tô me sentindo horrível, nossa e tal. Mas assim, eu tenho aquele conforto de saber que eu não preciso ser tão bonita, talvez. Eu não sei se essa é a frase certa. É tipo assim, ser intelectual, hoje eu sei que é muito mais importante do que ser simplesmente bonita. E outra, a nossa aparência é a externalização do que tem aqui dentro.